Em Gênesis, no capítulo 26, o versículo 5, diz assim: porque Abraão obedeceu. Abraão, aqui o pai da fé, obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Quais seriam esses mandamentos, essas leis, esses estatutos, esses preceitos que Abraão obedeceu, sendo que a lei de Deus, os 10 mandamentos, foram entregues só mais tarde lá para Moisés, lá no Monte Sinai? Que mandamentos são esses? Será que não existia antes da entrega oficial dos 10 mandamentos? Será que não existia ali os 10 mandamentos? Se não existia, então quais foram esses mandamentos, essas leis que Abraão obedeceu? Lembrando que em Romanos 4,15 diz assim: porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Quer dizer, se no tempo de Abraão não existisse ali as leis de Deus, então também não haveria transgressão. Eles poderiam desobedecer, eles poderiam matar, poderiam adulterar e não seria pecado, porque se não tiver lei, não tem pecado, não tem transgressão. Voltando aqui para Gênesis 26:5, diz ali: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Quais são essas leis? São os 10 mandamentos, já existiam. Se eles não existissem, ninguém cometeria nenhum pecado desobedecendo. Por exemplo, Caim, quando matou Abel, não seria um pecado se a lei não dissesse não matarás. Caim apenas foi, vamos dizer assim, considerado um pecador porque já existia uma lei, mesmo que ela não estivesse formalmente escrita em tábuas de pedra, mas já existia a lei. Já era pecado matar. José do Egito, quando ele estava lá com a esposa de Potifar, ele se recusou a se deitar com ela. Por que razão? Porque havia uma lei que dizia não adulterarás. Ele disse: como é que eu faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então a lei de Deus, ela sempre existiu porque ela é eterna, ela reflete, ela é uma expressão do caráter de Deus. Então ela não poderia deixar de existir em nenhum momento. Anote em sua Bíblia.